Meus irmãos, Pai do Senhor, amém. Tem gente feliz aí ou só o pregador? Amém. Abra sua Bíblia em Juízes, capítulo 5. Eu vim pregar essa noite para gente feliz, abençoada e gente que estão no caminho do céu e à espera de um milagre. Juízes, capítulo 5, versículo apenas o 24. Enquanto você procura o texto, eu quero externar gratidão a Deus por estar aqui mais uma vez, nesse segundo culto, pela primeira vez nessa casa. Estendo a minha gratidão ao pastor Edson, pelo carinho. Gostei muito do senhor, viu? A igreja está de parabéns pelo pastor que tem, que cuida, que ensina e transmite fé do coração de Deus. E estendo a minha gratidão também ao Moisés. Gostei muito do Moisés. Rapaz, com todas as qualificações pastorais, né? Pastor Moisés é uma benção. Os demais obreiros, e é uma honra conhecer vocês. Vamos para a Bíblia, pois eu sei que vocês vieram ouvir Bíblia. Juízes capítulo quanto? E o versículo? Ô povo bom de Bíblia. Quem é aluno da EBD aí? Muito bem. Diz assim: bendita seja entre as tendas das mulheres Jael, esposa de Ebé, o queneu. Seja bendita entre as mulheres que vivem nas tendas. Só para memorizar, diga Jael. Meus irmãos, minhas irmãs, essa mulher chamada Jael, o significado do nome dela é cabra dos montes. E eu procurei entender por que uma mulher igual a Jael tem um significado de um nome assim tão estranho. Eu fui estudar sobre as cabras dos montes e descobri que as cabras montesas, ou as cabras dos montes, elas existem no país de Marrocos. E elas conseguem se equilibrarem nas montanhas, aonde nenhum predador consegue chegar. A gente sabe que tem alguns esportistas que eles conseguem subir montanhas e se equilibrar através de equipamentos, mas essas cabras não têm nenhum equipamento de segurança. Elas conseguem se equilibrarem e criarem os seus cabritinhos, os seus filhinhos, e protegerem por causa de uma coisa que tem na vida delas, chamada equilíbrio. Elas conseguem fazer isso. E essa mulher chamada Jael, esposa de um homem chamado Ebé o queneu, eles eram uma família tipo nômades, eles não tinham residência fixa, pois a profissão deles levava eles a viver essa vida de estar em uma temporada em um lugar e depois ir para outro lado, porque eles trabalhavam fazendo tendas. A Jael fazia as tendas e o esposo dela vendia as suas tendas, e era assim que eles conseguiam sobreviver. Mas o que é interessante é que só existem duas mulheres na Bíblia chamadas de benditas. Primeiro, Maria, mãe do Salvador. O anjo chegou e disse para ela: bendita é você, ou bendita és tu, entre as mulheres. Ela tinha todos os motivos para ser chamada de bendita, pois ela gerou o nosso Salvador. E a segunda mulher chamada de bendita é essa mulher chamada Jael. Mas como é que essa mulher entra para o cenário da história bíblica? A história de Jael é muito interessante, porque ela vai se tornar um instrumento de Deus. É aquele tipo de mulher anônima, que ninguém nunca ouviu falar, não sabe das suas habilidades, das suas qualificações, e de repente esta mulher entra para o cenário da história. O que aconteceu com Jael aconteceu na época dos juízes. A época dos juízes, pastor Edson, é aquela época que chamamos época pós-Josué. Quando Josué faleceu, Deus levou ele para a eternidade, Josué não treinou um sucessor. E a gente que é pregador e também escreve alguns livros de vez em quando, a gente é curioso, e eu gosto de ter explicação lógica dos textos bíblicos, porque a gente nunca vai deixar de ser um aprendiz das Escrituras. E eu procurei entender por que é que Josué não treinou um substituto, se Moisés treinou ele todos os dias da sua vida, enquanto Moisés esteve nessa terra. Aí eu descobri, dentro de um contexto teológico, que uma das razões principais que levou Josué a não treinar sucessores
é que a incumbência de Josué era introduzir o povo na terra prometida, conquistar algumas batalhas, e a ideia de Deus, através do ministério de Josué, era que quando o povo estivesse dentro da terra de Canaã, a terra que mana leite e mel, a terra da promessa, o governo daquela terra, estabelecido pelo próprio Deus, fosse um governo teocrático, ou seja, a teocracia divina devia reinar, Deus devia ser o Deus gestor daquela nação, através dos seus estatutos, leis, e através do trabalho dos sacerdotes. Mas não foi isso que aconteceu. Depois da morte de Josué, alguns anciãos, eles prosseguem ensinando aquilo que Josué ensinou, porque se tem um cara que gostava de ensinar a palavra para o povo, era Josué. Até porque a primeira ordem de Deus para Josué foi essa: não se aparte da sua boca o livro dessa lei. Josué gostava tanto da palavra de Deus que no capítulo 21, versículo 45, ele faz uma das últimas reuniões enquanto estava vivo, e ele diz para o povo: nenhuma das boas palavras de Deus ditas por intermédio do seu servo Moisés deixou de se cumprir. Todas elas se cumpriram em nosso meio. E daqui a pouco os anciãos que ficaram vivos após a morte de Josué prosseguem ensinando ao povo. Mas aquela geração foi passando, os anciãos foram morrendo, a nova geração que foi surgindo já na terra prometida começaram a abandonar os princípios ensinados por Josué, ensinado pelos anciãos e estabelecidos pelo próprio Deus. E o reino começou a entrar em decadência. Os cananeus, que eram povos da terra que deveriam ser exterminados e eliminados, não foram exterminados. Israel fez parceria com os cananeus e foi a pior coisa que eles fizeram, porque os cananeus conseguiram se fortalecer mesmo com Israel sendo colocado por Deus na terra prometida, debaixo de uma promessa. Mas eles fizeram aquilo que a gente chama, com os crentes pentecostais, os crentes que estavam na terra de Canaã, o povo da promessa, deixaram brecha. E o inimigo é especialista para entrar em brecha quando ele acha na vida de quem até anda na presença de Deus e tem promessa de Deus. E os cananeus começaram a se fortalecer. O povo de Israel, o povo de Deus, que estava em uma terra que manava leite e mel, uma terra prometida pelo próprio Deus, começaram a sofrer. E o que é que Deus fez? Deus desceu em socorro do seu povo por causa das suas orações. Deus começa agora a levantar uma espécie de juiz para defender durante uma temporada a nação de Israel. A época dos juízes começou no ano 1390 e terminou no ano 1030, ou seja, foram 360 anos em que os juízes ajudaram o povo, na verdade, foram levantados por Deus para uma missão. O primeiro juiz, chamado Otoniel, julgou Israel, e Israel teve paz por 40 anos. Quando Otoniel morreu, as pessoas voltaram a se corromper. Aí Deus vai levantar o segundo juiz, o terceiro, o quarto, até o 14º juiz, que foi o último dos juízes, chamado Samuel, que foi juiz, profeta e sacerdote. Mas a história de Israel acontece na época do 4º juiz de Israel, e na verdade foi uma juíza chamada Débora, a profetisa das palmeiras, na época em que Deus levanta Débora para ser juíza, para julgar o povo, para ensinar. E depois Deus vai começar a usar a vida dela no ministério profético. Débora está sendo levantada por Deus, porque o povo está vivendo um momento caótico, um momento de sofrimento, mas o povo resolveu orar na época de Débora. Eu quero dizer para você que se você estiver disponível para orar, Deus está disponível para abençoar você, sua casa, sua família, seu ministério, suas finanças, todas as áreas da sua vida. Deus levanta Débora, e Débora começa a fazer o trabalho dela. O ministério dela foi ficando conhecido. E um dia Deus dá uma revelação para Débora. Deus diz para Débora: Débora, existe um homem chamado Baraque, filho de Abinoão. Eu quero que você chame Baraque e diga para ele que eu, o Senhor, vou entrar com providência e vou entregar Jabim, rei de Canaã, os seus carros e os seus cavaleiros, e vou entregar também na mão de Baraque Sísera, capitão
do exército de Jabim, eu vou entregar nas suas mãos. Agora, só a título de informação, na época que Deus levanta Débora, o texto de Juízes 4 nos diz que fazia 20 anos que um rei que se levantou em Canaã, chamado Jabim, ele vencia a nação de Israel e os oprimia de forma violenta durante 20 anos. Esse camarada tinha um capitão no seu exército chamado Sísera. E o Sísera era aquele estrategista de guerra, era a mente pensante do exército de Jabim. Durante 20 anos ele não tinha perdido uma batalha. Qual foi a estratégia de Sísera? Sísera foi apoiado por Jabim, o seu rei, e ele disse: rei, eu quero dinheiro para comprar 1.800 cavalos, que sejam cavalos treinados para a guerra, cavalos escolhidos a dedo. Sísera liberou o dinheiro, ou seja, Jabim liberou o dinheiro para Sísera. Ele disse: agora eu quero que você me dê dinheiro, que eu quero comprar dos filisteus, eu quero 900 carros de ferro, e eu quero que você me dê condições, porque eu quero treinar 1.800 homens para fazer um trabalho com excelência, e a gente nunca perdeu uma batalha. E assim ele fez. Como é que funcionava? Ele comprou os carros de ferro, 900 carros de ferro. Sobre esses carros de ferro iam 2 soldados, um chamado de arqueiro, o cara da flecha, o outro era o camarada treinado para jogar lança nos soldados inimigos. E esses carros de ferro que os 2 soldados iam sobre ele eram puxados por 2 cavalos treinados para a guerra. Não era qualquer cavalinho pangaré, era cavalos treinados e escolhidos a dedo. E assim o Sísera saía para a batalha e ele usava a seguinte estratégia. A primeira coisa que acontecia em uma batalha que Sísera saía com seu exército, os cavalos pisavam os soldados adversários. Se alguém conseguisse escapar do pisar dos cavalos, havia a segunda alternativa. O cara da flecha, chamado de arqueiro, atirava a sua flecha e matava os soldados inimigos. Se alguém tivesse a sorte de escapar do pisar dos 2 cavalos de guerra, escapar da flecha do arqueiro, que era o atirador de elite, se alguém conseguisse escapar, ainda havia a terceira opção. Havia o cara da lança. Não era qualquer jogador de lança, era alguém que tinha que passar por uma seleção minuciosa para se tornar um cara bom, para não errar o alvo de qualquer maneira. Se alguém escapasse do pisar dos cavalos, do acertar da lança do arqueiro, do atirar da lança, do cara da lança, havia uma quarta opção. Eles tiravam a carroça, ou seja, o carro de ferro dos cavalos, os caras desciam de cima e jogavam os carros sobre os inimigos. E a Bíblia diz em Juízes 4 que por causa dessa estratégia de Sísera, todo mundo tinha medo. As nações não cruzavam o caminho de Jabim, e por 20 anos ele tinha vencido de forma violenta as nações inimigas e tinha oprimido um povo que tinha uma promessa de Deus. Só que uma coisa que Sísera e Jabim nunca imaginaram é que um dia eles iam cruzar o caminho de Deus. O general de guerra que nunca perde batalha, quem acredita nisso dá um glória para ele. Salmo 46 verso 9 está escrito assim, ó: Deus corta a lança, Deus quebra o arco, e Deus queima os carros no fogo. Débora mandou chamar Baraque, filho de Abinoão. Baraque chega primeiro. Baraque nunca lutou numa guerra, não tinha experiência, era um chamado improvável. E Deus gosta de pegar gente que não sabe fazer nada. Eu conheço gente que chegou na igreja que tem até medo do microfone, ou está cantando, ou está pregando, ou está fazendo a obra. Gente que não se comunicava, que era tímido, ou está trabalhando de recepcionista, sorrindo para as pessoas, dando assistência a pessoas necessitadas. Sabe o que é isso? Mover de Deus. Isso, o Espírito de Deus que se apodera do crente e começa a usar ele na obra. Baraque chega para atender o chamado de Débora. E Débora diz para ele: Baraque conhece Jabim, rei de Canaã? Conheço. O homem é perigoso, o homem é violento. O que é que tem ele? Calma, deixa eu continuar.
Conhece, já ouviu falar de Císera, capitão do seu exército? Ixi, se ele fosse nordestino, daquele que é religioso, fazia até o sinal da cruz. Deus me livre de um dia encontrar esse homem. Porque é aquele tipo de pessoa violenta que ninguém queria encontrar. Eu moro em Santa Catarina há 20 anos, mas eu sou da cidade do Rio de Caicó, Rio Grande do Norte, sou potiguar. E tinha um cara na minha cidade, na nossa época, que a gente cortava caminho para não encontrar ele, porque o cara era mau, era violento, acabava as festas, acabava as quadrilhas de São João, lembra das quadrilhas do forró? O cara acabava, ninguém queria encontrar ele. Era esse tipo de pessoa que Císera era. O cara mau, perverso, estrategista de guerra e nunca tinha perdido a batalha. Quando Débora disse para Baraque, conhece esses caras? Conhece. Pois é, Baraque, Deus mandou dizer a você que vai entregar Jabim, Císera, seus cavalos, seus carros de guerra, seus cavaleiros, todos nas suas mãos. Gente, Baraque deu aquela pensada, respirou. Primeiro ele sabia que Deus tinha levantado Débora. Que Débora não estava falando besteira, estava falando aquilo que Deus tinha lhe revelado. Ele olhou para Débora e falou assim: Débora, o que mais Deus quer que eu faça? Débora falou assim: Deus manda você pegar 10.000 homens da tribo de Naftali e da tribo de Zebulon. A gente sabe que eram 10 tribos, 12 tribos de Israel. Tribo de José, tribo de Gad, tribo de Asser e as demais tribos. Deus falou assim: é da tribo de Naftali e Zebulon. Você vai pegar 10.000 homens, 5 de cada tribo. Vai subir ao Monte Tabor com esses 10.000 homens. O Monte Tabor é aquele monte da transfiguração que Jesus se transfigurou diante dos seus discípulos, dos seus apóstolos. E Deus falou para Débora, falar para Baraque: você vai subir com esses 10.000 homens lá no Monte Tabor, vai ficar com eles lá, e Deus disse que vai entregar nas suas mãos. Eu não sei como, mas Deus disse que vai entregar o exército de Císera e Jabim nas suas mãos. Baraque pensou, repensou e disse para ela: Débora, eu creio em tudo que você está falando. Agora tem um detalhe: eu tenho uma reivindicação para fazer. Eu estou disponível para ir para essa batalha. Eu nunca peguei numa espada. Eu estou conjecturando para você entender. Eu não sei ser um estrategista de guerra. Ele estava sendo verdadeiro. Ele não tinha habilidades para a guerra. Ele disse para Débora: porém, eu estou disponível para fazer tudo o que você disse aí que Deus mandou. Porém, eu quero que você suba o Monte Tabor com a gente. Eu fiquei pensando, pastor Edson, por que Baraque exigiu que Débora subisse ao monte? O que é que uma mulher vai fazer de diferente numa guerra? A mulher não sabia talvez nem cortar de faca. Imagine pegar no espada e sair brigando. A função de Débora não era brigar com espada, defender o povo de Israel com espada. A função de Débora foi falar a palavra que Deus mandou. Baraque exige que Débora vá na mesma hora. Deus toma a vida de Débora e diz: eu vou contigo para a batalha. Ela entendeu o mover de Deus, porque quando a gente entende o mover de Deus, a gente se envolve. Não deixe passar o mover de Deus na sua vida não, viu? Quando Deus começar a mover a sua vida para a obra, abrace, porque Deus vai usar as suas habilidades para o nome dele ser glorificado. Débora falou: Baraque, eu vou, mas eu também tenho uma palavra para lhe dizer. Quem vai ser honrado nesta batalha vai ser uma mulher. Sabe de quem ela está falando? Da Nômani, da mulher anônima que ninguém conhecia, chamada Jael. Mas Baraque não estava aí preocupado com honraria, com destaque. Ele não estava preocupado com aplausos. Ele queria saber se Débora... E agora, se você me perguntar, pastor Rinaldo, qual era a ideia de Baraque levar Débora? Simples. Ele sabia que com Débora estava a palavra. Com Débora estava a palavra de Deus. E aonde tem a palavra, tem livramento. Aonde tem a palavra, tem direção de Deus. Eu gosto demais do Salmo 138, verso 2, a parte C. Sabe o que é que a Bíblia diz? Deus exaltou o seu nome, ou seja, a sua palavra acima do seu nome. Deixa eu repetir, Salmo 138, verso 2, a parte C. Deus exaltou
a sua palavra acima do seu próprio nome. Baraque sabia que com Débora estava a palavra. É por isso que Isaías, no capítulo 55, versículo 11, Isaías disse: a palavra que sair da boca de Deus não voltará para ele vazia, mas antes fará aquilo que lhe apraz. É a palavra de Deus que é verdadeira. Jeremias capítulo 1, versículo 12. Deus disse: Jeremias, eu velo pela minha palavra para fazer cumprir. Velar significa tomar os cuidados cabíveis e necessários para proteger a minha palavra. Números 23, 19. Deus não é o homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Eu estou falando do Deus da palavra. Sabe por que estamos aqui? Por causa da palavra. Eu tive uma experiência particular com Deus dia 15 de abril desse ano. Eu estava me preparando para pregar num congresso. E do sábado para o domingo, eu sou aquele tipo de pregador que quando eu recebo convite para pregar em algum trabalho, em algum lugar, às vezes eu durmo pensando no que vou pregar e acordo pensando no que vou pregar. E teve um dia, nesse dia da sexta para o sábado, eu me acordei com Deus falando comigo e dizendo assim: meu servo, olha o que é que Deus me falou. Diga para a minha igreja que a minha palavra continua sendo suficiente. E quando Deus falou isso para mim, Deus me mostrou na hora 3 textos da Bíblia: Deuteronômio 8:3, Mateus 4:4 e Lucas 4:4. Sabe o que é que está escrito? Nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Sabe por que você está aqui? Sabe por que as ADVEC é onde abre? Uma ADVEC o povo vem porque tem palavra. Aonde tem palavra tem salvação, tem crescimento, tem milagre, tem livramento e tem ação direta do Deus da palavra. A palavra está no nosso coração, na nossa mente, no nosso olhar, no nosso falar. É a palavra de Deus que está em nós. Débora se dispôs a ir com Baraque. Olha o que é que Deus está fazendo. Deus está montando uma equipe. Eu vou colocar um tema nessa mensagem. O tema dessa mensagem é a equipe de Deus. Depois você analisa se você faz parte da equipe dele. Vou deixar a seu critério. Olha os membros da equipe de Deus. Primeiro, Débora, porque com Débora tinha a palavra. E na equipe não pode faltar a palavra. Onde tem palavra tem vitória, a gente sabe disso. Segundo membro da equipe de Débora, da equipe de Deus, Baraque, filho de Abinuão. Um homem improvável, despreparado para uma batalha, mas levantado por Deus. E Deus gosta de fazer isso. Deus pega gente que não é e coloca na sua presença. Deus pega gente que não tem capacidade e capacita e destaca e honra na terra dos viventes. Terceiro membro da equipe de Deus, os homens da tribo de Naftali e Zebulon, que nem sabiam o que iam se envolver num projeto de Deus. E Deus faz esse tipo de coisa. Deus traz pessoas que talvez nunca imaginaram que um dia estariam no lugar desse, levantado por Deus, fazendo a obra de Deus. É por isso que você sente tanta alegria, tanta paz quando você entra nesse lugar. É porque Deus levantou você. Quem tem certeza que Deus levantou você? Eu não gosto muito desse tipo de jargão não, mas olhe para alguém do lado aí. Se essa pessoa sorrir, é porque ela foi levantada por Deus. Meu Deus. Baraque chama os homens de Naftali e Zebulon e sobe ao Monte Tabor. O Monte Tabor, ele fica a 17 quilômetros do mar da Galileia, a 520 metros no nível do mar. Quando você está no mar da Galileia, você consegue ver o Monte Tabor à distância. Deus é estratégia. Gente, olha aqui para mim. Não questione, só avance. Não fica questionando não, se Deus deu direção. Irmãos, eu vou dizer uma coisa para vocês aqui. Até quando Deus já está aqui, não vou entrar em detalhe, mas eu já recebi muita bênção de Deus por causa da palavra que sai do púlpito e eu recebo. Sim, eu estava falando para vocês, pastor, eu andava num mundo velho, fedendo a gasolina. Eu tinha dó da minha esposa, que quando eu chegava na igreja com ela, o cabelo dela fedia a gasolina, não dava nem para os irmãos abraçar. Aí eu tinha um tecladista na igreja que eu pastoreava, uma grande igreja, tinha 15 crentes.
Se faltasse 5, o culto ficava sem ninguém. O nome do tecladista era Neném. Eu nunca vi Neném profetizando nem pregando. Neném tocava um teclado, uma bateria, ele mexia com os instrumentos. Agora, profetizar. E um dia eu estava meio apavorado, desesperado, com tanta luta. Falei, irmãos, vamos para o monte, quem vai? Neném do teclado, disse, eu vou. Aí juntamos um grupinho aqui em Garanhuns, gente, aqui pertinho. Um dia frio, vocês sabem que Garanhuns, por incrível que pareça, eu já peguei 9 graus em Garanhuns. Nem Santa Catarina dá tanto frio. Eu peguei algumas vezes 9 graus ali. Fomos para o monte, orar. E eu não queria ninguém perto, eu me afastei um pouco, eu queria orar, desabafar, gritar o mais alto que eu pudesse por Jesus. Sabe aquele dia que você não quer conversa, você não quer WhatsApp, você não quer rede social, você quer ficar sós e até colocar um pano na boca e gritar, me socorro. Você nunca viveu isso? Pensa numa coisa boa. A esposa dormindo e você gritar por Jesus e não acordar ela com um pano na boca assim. Pensa num trem bom. Daqui a pouco Deus lhe visita. Aí eu estou lá, pastor Edson, dentro dos matos orando. Daqui a pouco alguém vem quebrando os matos. Sabe quem era? Neném. Meu Deus, o que é que Neném? Neném vem. Chega onde eu estou e diz, eu sou o Senhor, o Deus de Israel. Eu me arrepiei todinho, viu, irmão? Disse, eu vou lhe dar uma caminhoneta preta de luxo. Eu fui obrigado a dar umas marchadas dentro dos matos. Eu sou o Senhor que falo contigo. Gente, com poucos dias eu fui trabalhar num projeto do governo federal. E eu comecei a ganhar dinheiro, comprei um Palio Zero, nem me lembrei da promessa. Fui na loja da Fiat em Garanhuns, comprei um Palio Zero naquela época, uns 25 mil reais. Eu estou dando testemunho de um milagre. E eu tinha um amigo ali, de uma churrascaria em Garanhuns. E eu fui para lá, estava sentado em frente à churrascaria dele, conversando com ele. E feliz da vida, e conversando sobre as coisas de Deus. Daqui a pouco chegou um cara, num S10 Adventure, em 2010, do ano, 0. Cara rico, esses caras que compram um carro por hobby. Desceu e olhou para ele e disse assim, Severino, eu vim vender essa S10, que eu não tinha cara de quem tinha dinheiro. Estou do lado de Severino. Eu não tinha o dinheiro, mas tinha uma promessa. Diga para o irmão do lado, eu não tenho dinheiro, mas tem promessa. Ah, Jesus vai cumprir promessa. Eu gosto deste Deus, porque a Bíblia diz em Romanos 4,17 que Deus traz à existência aquilo que não existe. Deus vai abrir porta onde não tem porta. Deus vai fazer onde ninguém está vendo Ele fazer. Eu estou sentindo Jesus desde o primeiro culto da tarde. A mesma presença continua aqui. Levante a mão, adore, adore. Você está no culto, você é pentecostal. Adore Ele, dê lugar a Ele na terra. Poder de Deus, glorificação não escandaliza a igreja, quem escandaliza é pecado. Você adorar, você ser pentecostal, não vai prejudicar quem está perto de você. Pelo contrário, vai transmitir a alegria de Deus. Severino, compra essa S10, ele disse, compre não, mas o pastor Rinaldo compra. O cara olhou assim para mim, tipo assim, esse cara nem cara de quem tem dinheiro para comprar. E eu me enchi de Deus. Lembrei logo da profecia. Eu disse, deixa eu fazer um test drive. Tô dizendo, ele disse, acabei de comprar, mas minha filha é chata, não quer que ache o carro grande, comprei para ela ir para a faculdade. Eu digo, pronto. Fiz sabe para onde foi o test drive? Fui direto para casa mostrar a esposa. Nega, estou comprando essa S10, aquela da promessa. Já voltei para lá, para a churrascaria e disse, qual é a proposta? Ele disse, você me dá o seu carro, que o Severino disse que você comprou agora. Não tinha nem 2 meses que eu tinha comprado. E eu lhe dou um prazo de, aí me deu parece que 60 ou foi 90 dias, você me paga os outros 25 mil, que era 50 mil a caminhonete, está fechado. E Severino ainda olhou assim e disse, se ele não pagar, eu pago por ele. Aí já fizemos transferências, aí saí andando debaixo da promessa, andando de carro de luxo, e me lembrando de Neném, e Neném só queria andar mais eu na caminhonete agora.
Neném não é, estou dizendo, irmão. O Deus de milagre está na casa. Adore, adore, eu deixo você adorar. Mesmo que eu diminua a mensagem, eu deixo você adorar a esse Deus poderoso. Está preparado para receber milagre? Prepara o lombo para enfrentar a batalha. Baraque, o texto de Juízes 4:17 diz que ele, 4:12 de Juízes, ele sobe ao Monte Tabor. Débora sobe também. Os 10.000 homens sobem com ele. Quando Baraque está no monte que está a 520 metros acima do nível do mar, Sísera chega com o exército, os 900 carros de ferro, os 1.800 cavaleiros. Sísera está vindo para o Monte Tabor porque alguém disse a ele: Baraque, filho de Abinoão, está lá no Monte Tabor. Quer ver a guerra ser travada? É quando Deus destaca você. Enquanto ninguém está ali vendo, enquanto você não se destaca. Ah, pastor, eu não pensei que no ministério era tão espinhoso. É sim, porque você está em evidência. Você está destacado. Você está no lugar de honra. Mas não se preocupe não, que o Deus que cuida de você lá embaixo, cuida aqui em cima. Cuida nos mínimos detalhes da sua vida. Quando o Baraque olha lá de cima do monte, está lá Sísera, o camarada que ele tremia de medo. O sonho de Baraque era nunca encontrar com Sísera. Mas Deus disse: eu vou marcar um encontro e vou mostrar quem sou. Você sabe o que é que Deus fez? Eu disse para vocês que o Salmo 46, verso 9 está escrito assim: Deus faz cessar as guerras até os confins da terra. Deus quebra o arco, Deus corta a lança e Deus queima os carros no fogo. Eu disse para vocês que o primeiro instrumento usado por Sísera para vencer a batalha era o pisar dos cavalos contra os inimigos. O texto de Juízes, capítulo 5, versículo 22. Pode marcar aí e conferir que eu estou falando de Bíblia. Quem gosta de Bíblia? Eu sei que eu não vou conseguir pregar os 1189 capítulos que estão divididos em 31.173 versículos. Mas o que eu falar aqui, Deus vai entrar no seu coração e vai lhe dar vitória e vai lhe dar uma injeção de ânimo aqui para você sair de posse de vitória. Baraque, olha lá de cima, está lá os Sísera. Irmãos, Sísera é aquele tipo de gente que dava medo só em olhar. Não tem gente assim, cara perigoso? Só que Sísera não imaginava que estava dentro da arapuca de Deus. Como assim, pastor? Deus envolveu toda aquela situação, destacar Baraque, os homens subiam ao Monte Tabor, Débora subir lá com a palavra. Tudo isso Deus fez para derrotar o inimigo. Eu vou dizer uma coisa aqui sem medo de errar. Enquanto você está adorando, enquanto você está servindo a Deus, Deus está pelejando por você. O Senhor tem base bíblica? Tem. Hebreus capítulo 1, versículo 14. A Bíblia diz que os anjos de Deus são espíritos ministradores que trabalham em favor daqueles que hão de herdar a vida eterna. Se você vai herdar a vida eterna, tem anjo de Deus pelejando por você, pela sua casa e pela sua família. Juízes 5:22. A Bíblia diz que os cascos dos cavalos de Sísera começaram a se quebrar dentro do ribeiro de Quizon. O ribeiro de Quizon é um membro da equipe de Deus. Ele ficava em frente ao monte. Deus é estrategista. Deus começou a fazer borbulhar água do ribeiro de baixo para cima. Débora canta no cântico, mas Baraque diz que o tempo se escureceu. Deus começou a fazer a chuva chegar naquele lugar. Porque Deus tem os seus membros da natureza. Deus tem o domínio sobre a natureza. Deus tem seus caminhos até na tormenta. E Deus começou a trabalhar. O ribeiro começou a borbulhar. Os cascos dos cavalos começaram a se quebrar. Deus já venceu os cavalos. Mas tem o cara da flecha. Tem 1.800 camaradas, ou seja, tem um soldado com 900 flechas para atirar. Tem 900 soldados com a flecha para atirar. Mas a Bíblia diz que Deus quebra o arco. Eu queria estar lá com o celular para filmar os pedaços das lanças sendo quebrados por Deus lá dentro do ribeiro de Quizon.
Mas ainda tem o cara da lança. Mas a Bíblia diz que Deus corta a lança. A mão invisível de Deus desceu no ribeiro de Quizon e começou a quebrar a lança do soldado. Mas eles ainda têm os carros de ferro. Era o único exército da época que tinha carro de ferro. Mas o texto está dizendo aqui no Salmo 46, verso 9, a última parte: Deus queima carros no fogo. Não tinha elétrica, não tinha combustão, os carros eram de ferro, não eram motorizados, eram puxados pelos cavalos, mas os carros de fogo começaram a se queimar, os carros de ferro começaram a pegar fogo, mesmo tendo água dentro do ribeiro. Por que Deus faz isso? Porque Deus manda na terra, Deus tem o controle de todas as coisas, e Deus tem compromisso com a palavra. Ele tinha dito: eu vou entregar os carros de Jabim, eu vou entregar Sísera, eu vou entregar os cavaleiros nas suas mãos. Os homens que estavam com Baraque lá em cima do Monte Tabor desceram e começaram a matar o exército de Jabim. Pegaram Jabim, mas o texto diz que Sísera, o capitão do exército de Jabim, a mente pensante, o perverso que durante 20 anos oprimia o povo, conseguiu fugir. Ele foge, ele escapa. Sabe, deixa eu explicar isso aqui para você. Sabia que tem coisas na vida da gente que Deus nos prometeu, que Deus nos direcionou. Você fez tudo certo, você fez na direção de Deus, e daqui a pouco a bênção que Deus lhe deu parece que está sumindo da sua mão. Aí você não entende. Calma, que Deus tem o controle de todas as coisas. Sísera fugiu. Baraque sai desesperado procurando um camarada estrategista de guerra que podia se esconder em qualquer lugar, em qualquer cabana, em qualquer rocha de pedra. Mas Baraque se lembrava, porque quando Deus lhe faz uma promessa, a promessa, ela fala à sua mente, ao seu coração. Baraque se lembrava do que Débora tinha dito: Deus vai entregar Sísera nas suas mãos, o seu exército e o seu rei. Não se desespere, porque Deus tem o controle da história da sua vida, da sua casa e da sua família. Por isso que você está aqui na noite da vitória, porque você vai receber a vitória de Deus. Baraque está desesperado: cadê Sísera? Mas Deus prometeu: eu vou prosseguir procurando ele. Sabe onde é que Sísera entra? Na tenda de Jael, esposa de Heber. É de Heber o queneu. Sabe por que ele vai procurar a tenda de Jael? Isso é uma questão cultural. Dentro da cultura daquela região, homem não entrava em tenda de mulheres. Questão de respeito. E ele era amigo do marido da Jael. E o que é que ele pensa? Ele é um homem pensante. Ele diz assim: eu vou entrar na tenda de Jael, ninguém vai desconfiar. Quem é que vai imaginar que eu vou me esconder na tenda de uma mulher? Mas ele não sabia que ele estava caindo na mão de Deus. O projeto do adversário, quando é colocado na mão de Deus, Deus pega e esmaga. Deus pega, deixa eu repetir: projeto do adversário, quando cai na mão de Deus, Deus esmaga, Deus destrói, para que o crente glorifique o nome dele e veja a sua mão estendida na terra. Quando Jael olha, ela olha o perigo chegando na casa dela. Ela sabia que o camarada era perverso, ela sabia que o camarada era mau, mas o nome dela é cabra dos montes, aquela que se equilibra. Eu disse para vocês que eles eram nômades e eles faziam tenda. Quem é que fazia as tendas? A mulher. E ela pegava em estaca pesada. Eu sei que a mãe trabalhou no sítio e minha mãe pegava peso. Era normal para as mulheres camponesas pegar peso. E depois você acostuma, pega mais peso do que os certos homens. O que é que acontece? Jael está acostumada a pegar estaca de madeira, montar a tenda, depois o marido saía para vender as tendas. Ela tinha habilidade para isso. Às vezes Deus está permitindo você passar em algum trabalho, até que você não está satisfeito. Calma, Deus está treinando você. Tem pessoas aqui, pastor, que Deus está treinando.
Porque tem um degrau novo para você subir. Por isso que Deus está treinando. Calma, tenha paciência. Eu estava pastoreando uma igreja. Eu não vou fugir da mensagem que eu tenho ainda 10 minutinhos. Eu estava pastoreando uma igreja e tinha uma irmã na nossa igreja chamada Elaine. Eu queria ser que nem Elaine, porque Elaine só falava chorando. Oh, aleluia, pastor. Que culto abençoado. Eu nunca vi Elaine triste. O choro dela era de alegria. Às vezes tinha irmão que vinha cantar o hino da harpa desafinado. Ele dizia, oh, glória. Tudo estava bom para a irmã Elaine. Convertida de verdade. Um dia ela chegou para mim e disse, pastor, preciso lhe fazer um pedido de oração urgente. Já chorando. Eu disse, o que foi, irmã Elaine? Ela falou, a minha sobrinha, que eu amo muito, ela era muito família. Ela não é crente ainda, pastor, mas estou orando, Jesus vai salvar. Eu disse, com certeza. Ela falou, a encarregada dela, a gerente da loja, está perseguindo ela. E ela disse para mim que esse final de semana agora vai refletir na vida e na segunda-feira vai levar a carteira de trabalho, vai passar no RH e vai pedir demissão. Nós oramos no final de semana, a Elane orou, chorou bastante. Na segunda-feira, a sobrinha dela vai com a sua carteira na sua bolsa e para pedir demissão. Ela fez uns cálculos e falou, eu vou pedir demissão, vou ter paz e vai dar tudo certo. Quando ela chega na sede da empresa na segunda-feira, a recepcionista falou, ei, o dono da empresa está aqui na loja. E ele disse que você subisse direto para o RH. Ela disse, pronto, você não é demitido, nem vai precisar. Quando a Elaine chega no RH, o dono da empresa chega, abre a porta para ela. A Elaine, a sobrinha dela, menina, entra para cá, tratou ela super bem. Ela ficou meio assustada. E disse, olha, veja bem, eu vou ser rápido, que eu estou cheio de compromisso, só vim aqui para falar com você. A gente fez algumas pesquisas com alguns funcionários aqui, e todas as pessoas querem que você assuma a gerência dessa loja. Aí a Elaine pensou assim, a sobrinha dela falou, como assim? Isso é porque a menina que estava na gerência, a gente descobriu, é um assunto meio sigiloso, mas eu vou passar para você. A gente teve que demitir por justa causa que ela estava roubando a empresa. Irmãos, Deus ainda peleja por quem ora. Eu tenho certeza que foi a oração da irmã Elaine que fez aquele rebuliço. Enquanto ela está pensando que vai ser demitida, está sendo promovida. Enquanto ela está pensando que Deus não está cuidando, o milagre de Deus está acontecendo. Deus ainda trabalha por trás dos bastidores. Eu vou concluir a mensagem. Císara chega de frente à tenda de Jael e diz, eu quero descansar um pouco e quero tomar um pouco de água. No Cântico de Débora, capítulo 5, Débora disse assim, que Císara pediu água, mas Jael lhe deu leite gelado. Pastor, não tinha geladeira, mas tinha um método natural que gelava o leite de cabra. Por que ela deu leite? Porque ela sabia que o leite dava sono. Ela cobriu o Císara se deitou. Sabe por que o nome dela é Jael, que significa cabra dos montes, aquela que se equilibra? Ela precisava agora pegar uma estaca da tenda, tirar uma das estacas, e a tenda não podia cair. Se a tenda cai, Císara acorda e mata ela. É aquela fase da vida, irmãos, que a gente tem que improvisar. Parece que só tem perigo perto de você, mas você consegue se equilibrar no meio do perigo, porque sabe que a mão de Deus está na sua casa. Você sabe que a mão de Deus está sobre você. Ela vai lá, consegue pegar uma estaca, crava sobre a cabeça de Císara e mata ele. E quem vem desesperado, olhando para tudo que é lugar, procurando o Císara, Baraque. Ela chama e diz, ei, o homem que o Senhor procura está aqui. Ela se torna membro da equipe de Deus. A mulher improvável. A mulher que não tinha status, que não tinha conhecimento dos homens, estava dentro da equipe de Deus. A equipe de Deus trabalha em conjunto e funciona, e você faz parte dessa equipe. Quero pedir permissão ao pastor para você ficar de pé. Eu sei que você já entendeu a mensagem, meu tempo foi embora. Eu preciso orar por você nessa noite. Orar por você que está vivendo um período negro, um período de dificuldade, um período de incerteza. Saiba de uma coisa, Deus ainda trabalha por você na terra dos viventes. Deus ainda peleja por você. Aleluia, eu quero orar por você nessa noite. Enquanto a banda se prepara, curva a sua cabeça. Você que está precisando de um socorro, de uma resposta de Deus. Eu tenho certeza que a resposta é de Deus para a sua casa aqui nessa noite. O Deus do livramento está na casa.
O Deus da providência, o Deus que trabalha no meio do seu povo está neste lugar nessa noite. Curva a sua cabeça, querido Deus. Eu quero orar pelos seus filhos nessa noite. Eu quero orar pela sua igreja neste lugar. Os teus servos que vieram nesse culto da vitória, que estão plantados nesta casa, semelhante a uma palmeira, que o vento sopra e balança a palmeira de um lado para outro, mas a palmeira volta para o seu lugar de equilíbrio. Eu oro pelas finanças do teu servo, da tua serva. Eu oro pela saúde. Eu oro, meu Deus, pela família de cada filho teu que está aqui. Nós ministramos, meu Senhor, que a tua bênção venha sobre o teu povo, que o teu povo tenha estabilidade como Jael tinha, para se equilibrar nos momentos de adversidade, que esta pessoa tenha a direção do teu Espírito Santo, para continuar prosseguindo em meio às dificuldades, para que ela veja a boa mão do Senhor sobre elas. Essa é a minha oração, em nome de Jesus. Assim que eu luto minhas guerras, assim que eu luto minhas guerras, assim que eu luto minhas guerras, é assim que eu luto minhas guerras, assim que eu luto minhas guerras, assim que eu luto minhas guerras, é assim. Parece que estou cercado, mas sou guardado por ti. Parece que estou cercado, mas sou guardado por ti. Parece que estou cercado, mas sou guardado por ti. Parece que estou cercado, mas sou guardado por ti. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Eu não posso terminar esse culto sem fazer esse convite. Você que está aqui, que Deus trouxe você nesse lugar. Você poderia estar em qualquer outro lugar no mundo, mas aprove ao Senhor você estar aqui, porque Deus tem um propósito na sua vida. Você que nunca fez uma aliança com o Senhor, uma aliança com Deus, desse Deus que dá vitória, desse Deus que pega os improváveis e coloca dentro da sua equipe. É você que está aqui. De repente você que está afastado ou afastada da casa de Deus, da presença do Senhor, e você sabe, você entende essa linguagem, mas você precisa voltar para os caminhos do Senhor. Você está tendo uma oportunidade agora. Então, rapidamente, não posso terminar esse culto sem fazer esse convite. Você que está aqui, que está afastado ou afastada, ou você que nunca entregou a sua vida para Jesus. Eu não estou chamando você para uma religião, estou chamando você para você entregar a sua vida ao Senhor, fazer uma aliança com Deus. Cadê a primeira pessoa para Jesus? Sai do seu lugar, venha, pode vir. Venha reatar essa aliança, isso. Bem, isso aí, seu lugar é aqui. Seu lugar é aqui. Já tem um primeiro corajoso aqui. Cadê a segunda pessoa? Venha, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, venha. Cadê você? Parece que estou cercado, mas sou guardado por ti. Parece que estou cercado, mas sou guardado por ti. Parece que estou cercado, mas sou guardado por ti. Parece que estou cercado, mas sou guardado por ti. Aleluia. Há mais alguém em nome de Jesus? Você é livre para adorar e servir esse Deus. Aí não vai mudar nada. Vem aqui. É na frente. É no altar do Senhor. Daquilo que você precisa, só Deus tem resposta. Em nome de Jesus. Há mais alguém no nosso meio e quer entregar a sua vida a Jesus ou voltar para Jesus? Se você está aqui, me dê um sinal com a sua mão. Sou eu, pastor. Cadê você? Em nome de Jesus. Você é livre para adorar e servir esse Deus. Venha. Venha. Vinde a mim todos estáis cansados e sobrecarregados, que eu vos aliviarei, diz o Senhor. Onde é que está você? Venha. Em
Em nome de Jesus. Onde é que está você? Venha. Há mais alguém? Posso orar aqui? Estenda a mão para cá, igreja. Enquanto eu estiver orando, se você quiser sair do seu lugar, pode vir. Pai, em nome de Jesus, aqui está teu filho, teu servo. Ele reconcilia contigo mais uma vez, porque ele reconhece que precisa de um Salvador, Senhor. E eu quero te pedir, perdoe seus pecados, abençoe a sua vida, e que o nome dele possa estar rolado no livro da vida. Te peço, Senhor, que a partir de hoje, uma nova história, o Senhor assim possa escrever sobre a vida dele, em nome de Jesus. Amém. Aqui, meu irmão, ó, parabéns, essa foi a melhor decisão. Seja bem-vindo mais uma vez. Jesus tem uma nova história e Jesus te ama. Pode seguir lá, você vai ganhar um presente da nossa igreja. Segue lá, Ubi, lá, só para... Deus abençoe. Está voltando para Jesus, está voltando. Você pode aplaudir ao Senhor. A Deus seja a glória. Amém. A esposa dela ali, feliz da vida ali, ó. Deus é fiel, Deus cuida, né, irmã? Já vou encerrar. Pastor Moisés, me ajuda aqui, Pastor Moisés. Tem duas crianças para apresentar: a Maria Eduarda Pereira da Silva e a Laura Vitória Ribeiro da Silva. Seus pais aqui, a Maiara e o José Rafael. Os pais da Maria Eduarda, a Joyce e o Anderson. Vem para cá. Se a família quiser estar aí, quiser vir também subir no altar, o avô, o pai, mãe, tia, pode vir. Se as famílias estiverem aí, pode vir, se quiser vir. Se as famílias que vai apresentar agora. Aqui é Maria Eduarda, né? Joyce. Ali é Laura Vitória. Vamos casar e fazer menino, fazer a igreja crescer. Parece uma bonequinha. Olha, Érica. Estenda a mão para cá. Senhor, nós te louvamos, Senhor, pela tua bênção, pelo teu cuidado, pelo teu favor. A tua palavra diz que foi o Senhor que nos fez a cada um de nós, Senhor, não a nós mesmos. Então nós queremos te glorificar e te exaltar por essas duas crianças. Te apresentamos diante do teu altar, Senhor, junto com os seus pais. Te pedimos o teu cuidado, o teu favor, Senhor. Dê ordem aos teus anjos para acampar ao redor de cada uma delas. Quando seus pais não estiverem perto, o Senhor vai estar perto, cuidando e zelando e guardando. Livre do homem mau, do pedófilo, Senhor. Não permita que essas crianças possam ser alcançadas pelo mal, mas repreende todo o mal sobre a vida delas. Nós te pedimos a tua bênção, em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Dá vontade de levar para casa. Olha, o pastor Erinaldo, restam somente 3, ó. O renascimento de Israel, o sinal do fim, muito excelente, bem temático para ele. Diz, pastor, eu lancei em agosto e agora está toda essa guerra lá, toda aquela situação lá em Israel. Então é um livro bem atual. Se você desejar, procura com ele aqui, ó. Tem 3 exemplares só. Aí você vê com ele aqui e ele abençoe. Toma, pega aí. Ele já me deu um de presente, por isso que eu estou devolvendo esse, senão eu ia ficar com esse. Você foi abençoado? Você quer que o pastor Erinaldo volte mais uma vez? Você pode aplaudir o Senhor? Obrigado, pastor. Senhor, muito obrigado por essa noite. Obrigado por cada pessoa que veio neste lugar, cada visitante, cada membro, cada congregado. Obrigado pela vida do pastor Erinaldo, Senhor. Obrigado pela vida de Will também, que está
conduzindo, que o Senhor possa abençoá-lo cada vez mais. Agora despede a cada um de nós debaixo da tua proteção, nos guarde, nos livre de todo mal. Eu te peço assim em nome de Jesus. Amém. Abra assim a sua mão. O grande amor de Deus, a graça salvadora de Jesus Cristo, a comunhão e a consolação do Espírito Santo de Deus esteja hoje para todos sempre. Todos dizem? Vá em paz, Deus te abençoe em nome de Jesus. Se precisar de oração, está aqui eu, a pastora Érica e o pastor Moisés, a gente vai orar pela sua vida, se precisar de alguma oração.